Para ele, eu achei que ele não viria, mas eu tive a honra de receber essa semana o retorno dele. Ele se dispôs a estar conosco. Ele preside uma igreja, quantos anos, pastor? 26 anos, Príncipe da Paz. E eu amo a vida dele, assim como respeito e amo o ministério dele. Para quem não sabe, irmãos, o pastor Lúcio foi o pastor que me batizou. Já deu muito trabalho para ele. Se hoje eu passo muito do que eu passo, hoje eu entendo muito do que ele já passou. E a nossa vida, ela é contínua. Ontem, há um tempo atrás, ele estava passando lá em casa, dizendo: você não vai ficar em casa não, filho, vamos ali comigo. Nós saíamos lá do Presidente Dutra. Por vezes íamos lá para a Sub-7, lá para o Santos Dumont, e passávamos o dia. Tinha alegria de estar com o pastor, né? Então hoje tudo que ele plantou sobre o meu ministério lá atrás se reflete em tudo que a gente vive hoje aqui. É por isso que eu digo, irmão, vale a pena a gente cuidar de vidas. Assim como o pastor cuidou de mim, hoje eu estou aqui cuidando de pessoas, ele está lá na missão dele também. Ele brincou comigo assim, ó: desliga o ventilador, filho, que vai bagunçar meu cabelo. Aí eu brinquei com ele, pastor. Falei: ainda bem que eu sou careca, então não me atrapalho. Amém? Recebe o pastor com uma salva de palmas, em nome de Jesus. Eu vou pedir para você estender as mãos para cá, para voltar no Senhor. Tinha algumas oportunidades, irmãos, para dar. Me perdoa, mas tu vai correr um pouquinho hoje. Amém? Ligou de novo? Pode desligar. Tá bom. Se bagunçar o cabelo do pastor, ele vai brigar comigo depois do culto. Amém? Estende as mãos para cá, vamos orar pela vida dele? Glória a Deus. Senhor, com muito amor, Senhor, nessa noite, nessa manhã nós estamos aqui para glorificar o Teu nome. Recebemos neste altar, Senhor, este homem de Deus. Deus amado, eu te conheço, Senhor, mas usa ele conforme a sua vontade. Nos abençoa, Senhor, com a sua palavra. Eu quero orar, meu Deus, como servo do Senhor, para que o Senhor possa abençoar, meu Deus, cada dia dele aqui nesta terra. Seja com ele, Pai. Cuida da saúde dele, meu Deus. Cuida do ministério dele, Senhor. Que a missão que ele recebeu em seu coração possa ser abençoada, Senhor. Pai, onde ele colocar os seus pés, seja o Senhor com ele. Onde ele profanar uma palavra, Senhor, seja o Senhor através dele, Senhor. Abençoa. Fica conosco, Senhor. Abençoa a tua casa. Abençoa a sua família, os seus filhos, os seus netos. Os netos, os filhos dos seus filhos, Pai, sejam alcançados pela unção e a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Saúde a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus. Fico muito honrado, de estar aqui e ver a semente que foi semeada, dando frutos, e frutos bons para a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, eu estou falando um pouquinho sobre a ceia. Nós vimos aí na frente que a ceia não é do pastor, a ceia é do Senhor. O que o pastor tem que explicar algumas coisas, né? São duas ordenanças que Jesus deixou, que é o batismo nas águas, uma das ordenanças, e segundo a ceia, a Santa Ceia. Então, para participar da ceia, nós temos que primeiro passar pelo batismo das águas, que simboliza a morte
e ressurreição de Jesus. Sepultamento, né, que é o mergulho, e a ressurreição. Pastor também, pelo menos na onde eu congrego, a gente sempre explica que a pessoa que está junto, mas não casou ainda legalmente, que não participe, espere primeiro legalizar tudo, para depois participar. Por quê, irmãos? Porque esse pão, depois que for apresentado, é consagrado a Deus. Esse suco de uva também é apresentado a Deus. Então são coisas consagradas a Deus, e coisa consagrada não toca de qualquer forma. Louvado seja Deus. É apenas isso. Nosso irmão pastor Roberto já leu a Isaías 53. Eu li até antes de sair da minha casa, Isaías 53. E Deus é aquele Deus que confirma, né? Os irmãos podem tomar assento. Vocês já louvaram, já ficaram bastante tempo em pé. Se assente. O louvor, irmãos, é para preparar o coração para que a palavra possa entrar, fazer morada, né? Tem muitos corações de pedra que parece que a palavra bate ali, sai faísca, mas não consegue entrar. Mas o profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 29, ele diz assim que a palavra de Deus, ela é o martelo que esmiuça a penha. Ela quebra, aleluia, tira aquele coração de pedra, coloca um coração de carne, onde a palavra possa entrar e fazer morada e dar frutos. Louvado seja Deus. Então o profeta messiânico ali, ele está tendo uma visão. Deus dá uma visão para ele, muitos anos antes de Jesus vir por nós. E a imagem que ele tem de Jesus, a visão que ele tem de Jesus, é uma visão, irmãos, terrível. Ele vê Jesus ali, como já se estivesse vendo Jesus lá na cruz, todo ensanguentado, humilhado, cuspido, desprezado por toda a humanidade, por todos aqueles na qual ele o ajudou e ele viria para aqueles lá. Então, a visão que Isaías tem é essa. Por isso que ele não via nenhuma beleza em Jesus, ele não via nenhuma formosura em Jesus, que se pudesse desejar, que se pudesse admirar, porque foi essa visão que ele teve de Jesus. Mas esse Jesus que nós vemos hoje não está mais pendurado na cruz. Esse Jesus que está aqui hoje na pessoa do Espírito Santo, ele ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. E todos aqueles que creram nisso, irmãos, vai ver o Senhor Jesus assim como ele é, muito lindo, é igual o Roberto, né? Novinho, barbinha bem feita, cabelinho não está penteado não, mas Deus dá vitória. Louvado seja Deus. Roberto disse que ele me deu muito trabalho. Ele não deu trabalho nenhum, não, irmãos. Roberto sempre foi um menino de Deus, um menino bom, trabalhador. Era aquele menino que trabalhava, não dava trabalho. Hoje tem muitos que vêm para a igreja, irmão, não para trabalhar, mas para dar trabalho. E é triste isso aí. Nós temos que vir para a igreja para trabalhar, não para dar trabalho. É isso que ajuda a obra, é isso que ajuda os pastores, é isso que alegra o coração de Deus. Eu sou bem tranquilo para pregar, mas porque eu quero que os irmãos entendam que está sendo ministrado. Ontem chegou um jovem lá na igreja. O jovem é uma bênção. Ele pregou, ele deu lá em Lucas, mas ele pregou de Gênesis até Mateus, um pedacinho de Lucas. Só que ele falava tão rápido, irmão, que para entender o que ele falava tinha que ser um poliglota. Tão rápido, parecia uma metralhadora. Eu até falei no final, se eu falar rápido com esse rapaz, eu caio morto aqui no público. Não tem condições. Mas Deus usa cada um de uma forma, do jeito que Ele quer, né?
O importante é que a palavra de Deus seja anunciada. Eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus, irmão. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Para nós entendermos um pouco sobre a ceia do Senhor. O que esse pão simboliza? O que esse suco de uva simboliza? Nós estamos aqui num culto em memória ao Senhor Jesus. O que é em memória, irmão? Para não deixar cair em esquecimento tudo que Jesus passou por nós. A visão que Isaías teve de Jesus foi isso que ele passou por nós. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Tem muitos que pregam ainda que nós não podemos ficar enfermos, porque Jesus já levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Só que essa enfermidade que Jesus levou, irmãos, não é enfermidade física. Pastor, mas ele não pode curar fisicamente? Pode. Ele curou muitos, até mesmo cego de nascença, ressecado, paralítico, que não se movia, ele também curou. Mas essa enfermidade que que Isaías, o profeta Isaías está dizendo que ele levou, era o nosso pecado. O ser humano estava enfermo pelo pecado original, ou o pecado adâmico. Louvado seja Deus. E Jesus, para nos resgatar, ele leva sobre si todos os nossos pecados. Essa enfermidade do pecado que ele levou. Estão entendendo? Louvado seja Deus. Então tem muitas coisas na Bíblia, porque para entender, nós temos que ler pausadamente, com muito carinho, parar para ver o que nós lemos, meditar para ver o que nós lemos, observar a natureza para entender aquilo que nós lemos. Às vezes você fala assim, semeia a semente e ela vai brotar. Eu já vi semente, irmão, que às vezes foi até as aves que semeou em muro, em brecha de muro, e ali nasceu. Eu vi até um pé de tomate na casa da finada irmã Luzia, no muro, e dava tomates muito lindos. Louvado seja Deus. Então a semente que você está semeando, não importa onde ela vai cair, o importante é que você semeia. Louvado seja Deus, porque com o cheiro das águas ela vai brotar, irmão, e ela vai dar fruto. Louvado seja Deus. É por isso que você está aqui nesta manhã. É porque foi semeado uma semente, e a semente foi boa, caiu em terra boa, e você está aqui hoje porque você é terra boa. Louvado seja Deus, terra aprovada por Jesus Cristo. Porque todos nós somos terra, né, irmãos? Nós vemos que, pelas pesquisas, parece que tem 210 tipos de barro, ou de argila. No interior se falava saiba, aquele barro bem branquinho, que você barreava até a casa, o piso. Mas tem 210 tipos de barro, ou de argila. E nem todas dá liga. Mas nós temos um oleiro que faz da liga. Lá em Jeremias capítulo 18. Ele é poderoso para pegar o profeta e levar na casa do oleiro. Talvez o profeta já estava se sentindo. Deus disse, Jeremias, eu vou te levar lá para você ver que o oleiro sou eu que faço. Aleluia, o vaso pode estar quebrado, o vaso pode estar, irmãos, aleluia, ter caído, ter quebrado, mas eu sou poderoso para fazer um vaso novo. Deus quer fazer vaso novo nesta manhã, aqui nesse lugar, irmãos, para dar vitória, vaso de honra, vaso de alegria, vaso, aleluia, para alegrar a igreja, não dar tristeza para a igreja. Louvado seja Deus. Está esperando ali, João, né? Pode esperar que o dia é cumprido. Louvado seja Deus. A Bíblia diz assim, não se apressar em sair da presença de Deus.
Eu vou ler aqui no versículo 26, João capítulo 6, versículo 26. Porque muitas vezes nós lemos um versículo e passamos despercebido, não queremos ler a Bíblia muito rápido, em 1 ano, em 4 meses. Eu já li em 4 meses, já li em 1 ano, já li em 2 anos, já li em 3 anos, umas 4, 5 vezes, de Gênesis e Apocalipse, e ainda sei muito pouco, não sei como deveria saber. Louvado seja Deus. Então continua lendo, porque lá na frente Deus vai querer te usar também. Louvado seja Deus. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. É forte, não é? Você lê assim, parece que não tem significado nenhum, né? Esse versículo. Mas Jesus, ele fala para a multidão o porquê que eles buscavam Jesus. Eram poucos, irmãos, que buscavam Jesus sem interesse próprio, irmão Roberto. Eram poucos. Jesus falou: vocês me buscais pelo que haveis de comer. E era um pão perecível, um pão que perece. Louvado seja Deus. Eu estava lendo esse versículo e entendi o porquê que Jesus desejou pousar na casa de Zaqueu. Talvez você nunca meditou nisso. Por quê, pastor? Zaqueu era um homem abastado, um homem que tinha dinheiro, um coletor de impostos. Mas ele desejou ver Jesus como ele era. Então Jesus, sabendo que Zaqueu já estava naquela fogueira brava, e Jesus já sabia a intenção de Zaqueu. Jesus sabe a minha e a tua intenção, por que estamos aqui nesta manhã. Qual que é a nossa intenção? Jesus sabia que Zaqueu não estava lá, irmão, correndo atrás de pão. Zaqueu não estava lá correndo atrás de alimento. Zaqueu não estava lá correndo atrás de bens materiais. Zaqueu não estava lá porque tinha um parente enfermo ou doente. Não, Zaqueu estava lá porque ele queria ver Jesus assim como ele é. Aleluia. Assim como ele está nos dias de hoje. E Jesus, conhecendo a intenção do coração de Zaqueu, ele viu que aquele homem tinha um coração limpo, um coração sem interesse. Aleluia. Zaqueu disse: Jesus diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia. Aleluia. Quer levar Jesus para casa nesta manhã, irmãos? Aleluia. Ter um coração limpo, um coração puro, um coração sem interesse, um coração voltado para as coisas de Deus, não para as coisas da terra que perece. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos falar sobre a ceia. Este pão. Vamos aqui a partir do versículo 38. Isso é uma palavra expositiva. O que é expositivo, irmão? Você vai esplanando a palavra, mostrando o que a palavra quer dizer para nós nesta manhã. Para mim também, irmãos. É para todos. Aleluia. Antes que eu me esqueça, né, o Roberto estava falando sobre o Roberto, que ele não deu trabalho. Mas a Letícia, irmão, Jesus. Nossa, papai. E o pior é que eu entregava ela para os pais dela, ficava brava. Queria ver o Papa, mas não queria ver o pastor Lúcio. Mas graças a Deus está aqui, na presença de Deus. Jesus moldou o vaso, transformou e deu vitória. Aleluia. Seja Deus. Pode descontrair, mas é a verdade também. É verdade, não tem mentira, não. A mentira, o pai da mentira está lá em João 8:44. É o diabo, ele nunca se firmou na verdade. Nós damos testemunhos para nós podermos entender que para Deus nada é impossível.
Aleluia. Talvez, né, brigava na escola, apanhava na escola, batia, arranhava todo mundo, mas está aqui hoje. Jesus é bom. É isso que me alegra, irmão. Me alegra com isso aí. Me alegra de ver o que Jesus faz, né? Há quase 4 anos eu estava sem perspectiva de vida no hospital. Eu não andava, não tinha nenhuma força para ficar de pé. Hoje já estou aqui há quase 1 hora de pé. Aleluia. Eu estava com 66 anos e 6 meses na época. Para a glória de Deus, em agosto eu completei 70 anos. Aleluia. Eu estou aqui dizendo que Jesus é bom. Aleluia. Porque para Deus nada é impossível. Os médicos não me deu alta não, irmão. Mandou ir para casa talvez para morrer, para não dar trabalho para o hospital. Mas Jesus me levantou de novo. Aleluia. Glória a Deus. Estão entendendo? Então creiam. Creia que para Ele nada é impossível. 38 diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Está vendo para que Jesus desceu do céu? Nós temos que estar aqui para fazer a vontade de Deus, não para fazer a nossa vontade. Você sabe por que tem muitos afastados da presença de Deus? Porque eles não entraram na igreja para fazer a vontade de Deus, entraram para fazer a sua própria vontade. E aquele que quer fazer a sua própria vontade, ele pode desagradar a Deus. E aquele que usa de engano, ele não permanece na casa do Senhor. Porque o homem que pensa que engana a Deus, ele está sendo enganado. Porque a Deus ninguém engana, irmãos. O nosso Deus é tão misericordioso, irmão, que Ele dá um tempo para ver se a pessoa cai em si, acorda do sono da indolência. Aleluia, Ele vai dando oportunidade, mas chega uma hora que Ele puxa o anzol e fala: opa, para, chegou, já deu, agora não dá mais não. Decai, tei, camanai. É o Deus, irmão, que vê tudo, sabe tudo e conhece tudo. Não tem como enganar a Deus. Louvado seja Deus. 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta. 2 pontos. Depois de 2 pontos é o que ele quer dizer: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Jesus não sente prazer naquele que se perde. Não é Jesus que vira as costas, é o homem que vira as costas para Jesus. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o pecado, sobre o crente, irmão, que acha que ele pode fazer o que ele quer, crente nariz empinado, que eu faço o que eu quero, vou onde eu quero, não tem que dar satisfação para pastor, não tem que dar satisfação para ninguém, só para Jesus. Se não obedece o pastor, vai obedecer Jesus, o que não está vendo? Os crentes mais problemáticos da cidade de Corinto eram aqueles que se diziam que era só de Jesus. Um dizia que era de Paulo, outro de Cefo, de João, mas aquele que dizia que era só de Jesus era o mais problemático, porque não obedecia a ninguém. É Santa Ceia, é muito de obediência também, mas se não gostar, fala para o Roberto depois, estou indo para comigo. Mas o que eu tenho que falar, eu tenho que falar. Isso é se quiserem ressuscitar no último dia e ver Jesus como Ele é. Ele não está mais como Isaías viu, não, irmãos. Ele está à destra de Deus Todo-Poderoso. Está bem bonitão lá nos aguardando. Aleluia. Está tudo preparado já, igreja. Glória. O que Jesus disse aqui já se cumpriu. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque eu vou para o Pai, vou preparar lugar. O lugar já está preparado, irmãos.
A igreja ainda não foi arrebatada porque ainda precisa muitas almas para ser salva, liberta do pecado. Mas está tudo preparado, a mesa já está posta, irmão. Louvado seja Deus. E muitos não querem ir, irmãos. Mas Deus é tão poderoso, irmão, que Deus faz até mesmo rainha jejuar, não querer o banquete para dar vitória para os seus servos. Louvado seja Deus. Aconteceu isso com a rainha Vasti. Ela rejeitou o banquete de Assuero, porque ela tinha que dar, Deus tinha que dar a vitória para a Radassa, que é a Esther. Louvado seja Deus. Aleluia. Você está aqui porque Deus está te dando vitória nesta manhã. Você não está entendendo o manto, irmão, mas Deus está dando vitória para a crente aqui nesta manhã. Louvado seja Deus. Versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você está aqui porque você creu. Hebreus 11:6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você está aqui porque você creu. E se permanecer, será ressuscitado no último dia. Olha o povo, irmão, olha o povo que é murmurador. Escutou a história de Zaqueu que eu contei? Todos os crentes, irmão, que estavam seguindo Jesus, seguidor de Jesus, começaram a murmurar do próprio Jesus. Como é que Jesus chama um pecador para ir para a sua casa? Muitas vezes nós não murmuramos. É porque o pastor foi dar oportunidade para aquele irmão ali, aquela irmã. Bichinho é tribuloso. Mas o pastor está aqui para ajudar, irmão, não é para acabar de matar, não. Louvado seja Deus. Olha os murmuradores, 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, que eram judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus dizia isso, que era o pão que desceu do céu, se murmuravam. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nos conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Jesus conhece a intenção, irmão. Jesus, ele conhece o que nós pensamos. Ao cuidado. Muitos dizem assim: agora nós estamos na graça, é bem mais fácil, né? A lei era mais fácil. A lei tinha que ser pegada no ato, e ainda tinha que ter 2 ou 3 testemunhas. Jesus disse assim: só de você estar olhando mal intencionado, você já está cometendo adultério. É mais difícil, não é? Entendam isso, não é olhar, não. Você olha até quando passa um carro, você olha se passa um homem, se passa uma criança, se passa um animal, você vai olhar, mas um olhar sem malícia. Jesus está falando do olhar malicioso, aquele crente com pescoço de caburé. Pastor, o que é caburé? Caburé é aquela coruja que tem, quando ela faz assim com a cabeça, a pena levanta, parece que tem 2 orelhas, parece um gato, e o pescoço dela vira quase 360 graus, volta no mesmo lugar. Assim é crente, mas a irmã está virando lá na rua, o pescocinho dele está virando na rua, também acompanhando a irmã. Rapaz, o negócio é sério. É esse cuidado que temos que ter, porque você começa a alimentar aquilo ali. Tudo que você alimentar, irmãos, vai crescer. Você pega um leãozinho lá na selva, é uma benção, né? Um gatinho bonito, mas você começa a alimentar ele, vai crescer. E se você não se policiar, ele vai acabar te matando. Assim é o pecado. Então, se o teu olho te escandalizar, arranca-o. E se arrancar, irmão, não é você botar a mão no olho e tirar para fora, jogar fora, não. É você desviar o seu olhar. A intenção maquiavélica. Louvado seja Deus. O velho homem querendo nascer de novo, aquele que foi sepultado lá no batismo nas águas.
para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. É esse cuidado que temos que ter. Então a graça é mais difícil do que a lei. Deu para seguir lá? Deixa eu ver o horário aqui. Você falou que terminou 11h20, tem que deixar bem aqui para você. Não posso fazer nada, nem manda você me chamar. (43) Já leu 42 ou não? Já? Graças a Deus, vocês estão na frente. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Está entendendo esse versículo? Quem te trouxe aqui não foi a irmã, não foi o irmão, não foi o pastor. Quem te trouxe aqui foi Jesus. Aleluia. Quem te deu força para levantar o seu braço foi o Espírito Santo, o Consolador, que ele foi ao céu preparar lugar, mas ele não nos deixou órfãos, ele enviou outro como ele, o Consolador, Deus Pai e Espírito Santo, cada um agindo em um tempo. Hoje o Espírito Santo que é o nosso Consolador. A palavra paracleto, ele é um paracleto, ele é o nosso advogado. Aleluia, você tem um advogado fiel, irmãos. Louvado seja Deus. Ele pode pegar a tua causa, você entregar a tua causa agora nas mãos dele, falar: Senhor Jesus, Espírito Santo, tu és o meu advogado, toma esta causa que está impossível hoje, nesta manhã, aleluia, advoga para mim, e eu creio na vitória. Louvado seja Deus, aleluia. Nós não estamos órfãos. Eu fui no sepultamento e o irmão lá chorando em cima da irmã que tinha falecido, dizendo: agora ficamos órfãos. Dá vontade de levantar e lá dar um cajado nele, irmão. Tive que me reter ali. Que situação, irmão. Que ensinamento de um irmão desse. Até não vai lá, não era nem mais pastor, nem missionário, bispo, não. Agora estamos órfãos. Como órfãos? Jesus não nos deixou órfãos. Ele nos enviou o Espírito Santo, o Consolador. E ele está aqui, irmãos. É o Espírito Santo que dá força para você louvar. As irmãs que subiram aqui, para louvar, saiu no louvor ungido, irmão, que é o Espírito Santo. Aleluia. Você não está cantando, você está louvando a Deus. É diferente. Louvado seja Deus. 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu vem de mim. Tudo aquilo que ouviu do Pai e aprendeu vem de Deus. Tudo que você está aprendendo aqui vem de Deus. Deus usa o homem para falar, mas vem dele. A fonte é ele. 46. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus, esse tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. É por isso que você pega lá em Marcos capítulo 16, Jesus, ali você tem que parar para entender também o que Marcos está relatando, o que ele ouviu de Jesus. Que Marcos diz assim: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quando ele diz isso, não tem uma vírgula, parou ali. Aí diz: mas quem não crê será condenado. Então não é o batismo que salva, irmão. O que salva é Jesus. O que salva é você crer. Você pega em João 3:16, diz assim: mas quem não crê João já é mais categórico, já está condenado. João já pega pesado. Então quem não crê, irmãos, mas todo aquele que crê
será salvo todos os que creem. Louvado seja Deus. E todos que estão aqui porque cremos. Aleluia. Minha esposa não está aqui comigo, mas lá, todos os lugares que eu vou, ela sempre vai junto, devido ao almoço. Hoje vai genro, nora, filho, neto, bisneto, vai tudo almoçar lá em casa. É quase todos os domingos. E se chegar mais alguém, ainda tem mais um pouquinho ainda. Deus, é o Deus que multiplica. Aleluia. Só fico preocupado quando o Roberto vai, porque eles comem demais. Só Jesus na causa. Verdade. Né, velho? Você disse que ia lá até agora. 50. Eu quero ler o 48 para que os irmãos entendam. Quem é o pão da vida? Este pão que nós vamos comer aqui, irmãos, após a consagração, ele não é mais um pão comum. É algo consagrado a Deus. É por isso que não podemos tocar nele de qualquer forma. É por isso que você pega lá em 1 Coríntios 11, 28, diz assim: examina-se, pois, o homem a si mesmo. A ceia do Senhor. O pastor só vai te orientar quem pode participar e quem não pode. Mas Paulo diz assim: examina, pois o homem a si mesmo. É você que vai auto se examinar e ver como é que você está. O nosso Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. Muitas pessoas, porque às vezes tem um tropeção, hoje eu não vou participar da ceia, porque eu falei isso, falei aquilo. Não, é fração de segundo. Você se arrependeu, falou com Deus, ele está pronto para te perdoar. Não deixe que o adversário venha colocar dúvida no seu coração para que você não participe da ceia. Brigou com o marido à noite, de manhã, peça perdão. Amor, à noite nós vamos fazer as pazes, vai ser melhor. Pensa. Está dentro de ficar brigudo, brigado, ficar uma semana, fazer um jejum de não falar com meu esposo. Olha, fazer um jejum de não falar com a minha esposa. Que tem homem também que é casca de ferida, é terrível. Então os dois têm que andar em acordo, em comunhão, para que tudo dê certo. Aleluia. O próprio Jesus disse que nós somos o quê? Osso do mesmo osso, carne da mesma carne. Se eu não quero o mal para minha esposa, se eu não quero para mim, não faça para minha esposa. Se ela não quer para ela, não faça para mim. Casamos, eu tinha 21 anos de idade, ia completar 21, minha esposa ia completar 18 para 19. 1975, para a glória de Deus, se Deus permitir, agora em julho completaremos 50 anos de casados. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. Aleluia. E o amor não acabou. Porque amor não acaba, irmão. O que acaba é paixão. Está entendendo? O amor, ele permanece para sempre. Você pega lá em Coríntios, acho que é 13. Tudo passa. Os dons passam. As vitórias passam. Mas o amor permanece para sempre. Quando você ama, irmão, não tem quem venha, não tem diabo que possa desfazer a união de vocês. Estão entendendo? Aleluia. Este pão que nós vamos participar é o simbolismo do corpo de Jesus. Olha o que Jesus disse aqui no 48. Eu sou o pão da vida. Jesus é o pão que dá a vida. Não é esse pão da padaria, não. Jesus está dizendo, irmão, que é Ele que alimenta. A palavra de Deus é que nos alimenta, a palavra de Deus é que nos dá força, a palavra de Deus, irmãos, é que nos fortalece, a palavra de Deus que faz com que nós levantamos de manhã para estarmos aqui, para ficar na presença do Senhor Jesus, nesse culto em memória do Senhor Jesus. Aí ele diz assim: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. 49. Este é o pão que
que desce do céu, para que o dele comer não morra. Aquele que comer deste e permanecer não morra. Esse pão aí simboliza isso. Por que simboliza isso? Quando Paulo recebe de Deus, ali em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Paulo ele não diz que ele recebeu do homem, que ele recebeu do pastor, que ele recebeu de ninguém. Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, não foi na noite que ele recebeu elogios, recebeu panfletos, não, foi na noite que ele foi traído por todos. Ele pega um pão e ele parte aquele pão, ele começa a distribuir para os discípulos. Nem os discípulos estavam entendendo naquele momento, mas aquele pão já estava simbolizando o corpo de Cristo, que seria partido, que seria entregue, que ia até a cruz por mim e por você. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele se revela para Paulo, para que Paulo instrua a igreja o que era a ceia. Paulo estava instruindo a igreja porque ceia não é banquete. Você não vem aqui para comer, você não vem aqui para se alimentar fisicamente, mas ceia, irmão, simboliza a morte, aleluia, de Cristo, simboliza que Cristo se entregaria para nós, para que nós pudéssemos ter o direito da vida eterna. Louvado seja Deus, aleluia, Glória. louvado seja Deus. Então é isso que simboliza a ceia. Paulo diz assim: aquele que tem fome, come em casa. Por quê, irmãos? Porque tinha muitas pessoas que tinham muito poder aquisitivo na época, e eles chegavam na frente e faziam banquetes separados dos menos favorecidos, e ficavam se vangloriando. Então Deus se revela para Paulo e diz para Paulo: diga para a igreja que a ceia não é isso. Ceia é para não deixar cair em esquecimento todo o processo que eu passei, aleluia, para que vocês pudessem ter vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Como Isaías disse, irmãos, aleluia, porque o ser humano estava, aleluia, contaminado, estava enfermo pelo pecado, não havia um justo sequer na face da terra. Então nós estávamos penhorados nas garras do adversário, na mão do adversário, aleluia, nós éramos um penhor nas mãos do adversário, aleluia, devido ao pecado adâmico, o pecado original. Mas Jesus, esse desfiz da sua glória, ele desce em forma de homem, para vir por mim e por você. Louvado seja Deus. Ele não olhou para nossas, aleluia, fraquezas, ele não olhou para os nossos erros, mas ele diz: Pai, eu vou por essa igreja, aleluia. É por isso que ele está aqui na pessoa do Espírito Santo nesta manhã. Louvado seja Deus. E é por isso que eu quero orientar os irmãos, aleluia, que você não pode querer fazer o que você quer, que você não pode fazer o que você acha. Esse livre-arbítrio que Deus nos deu, irmão, foi livre-arbítrio para fazer a vontade dele. Isso aí se chama liberdade de fazer a vontade dele, e muitos pegam como libertinagem, fazer as próprias vontades, querer que a Bíblia se enquadra naquilo que eles querem, aleluia, não o que Deus quer, que nós nos enquadramos naquilo que Jesus deixou para nós. Porque eu quero passar para a igreja nesta manhã, aleluia, que você não pode fazer o que você quer, não. Você tem um dono, e esse dono se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Isso que você pensa que é de graça, mas não foi de graça. Alguém pagou um preço muito alto, e esse preço foi preço de sangue. Quem pagou esse preço foi Jesus Cristo de Nazaré. Então você é propriedade particular de Jesus. Nós somos propriedade particular de Jesus. Então você não pode colocar na mente: eu sou um coitado, eu sou qualquer um. Tem uns que têm empregado e dizem: olha, eu sou um coitadinho, sou um pozinho. Não, você não é qualquer um, não. Você é muito importante, porque você é propriedade particular de Jesus Cristo de Nazaré. Então se alegre nesta manhã, porque você tem um dono. E esse dono se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai Todo-Poderoso, aguardando a igreja que um dia subirá para ele. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas para Jesus.